Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que a agitação do mundo lá fora se torne apenas um sussurro distante que não tem mais poder sobre a sua paz. Imagine que você está diante de um grande altar de luz, onde cada uma das suas preocupações, cada injustiça sofrida e cada lágrima derramada em segredo são agora transformadas em incenso puro. O Salmo 09 não é apenas uma leitura, é o grito de triunfo de uma alma que atravessou o deserto e agora contempla a terra prometida da justiça divina. Sinta o seu coração se expandir, pois hoje, a sua voz se une à voz dos vencedores. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Comece esta oração não pedindo, mas reconhecendo. Quando você louva de todo o coração, você não deixa espaço para o medo ou para a dúvida. Imagine que a sua gratidão é uma luz intensa que começa no centro do seu peito e se espalha por todo o seu ser, iluminando as áreas escuras do seu passado. Contar as maravilhas de Deus é um exercício de memória espiritual. Lembre-se das portas que se abriram quando tudo parecia trancado, do fôlego que surgiu quando você achou que ia desfalecer. Cada maravilha dele na sua história é um degrau para a vitória que se manifesta agora. Respire essa força. Muitas vezes, o inimigo da nossa paz tenta nos fazer esquecer o que Deus já fez, para que fiquemos cegos diante do que Ele está fazendo. Mas hoje, o Salmo 09 restaura a sua visão. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sinta a alegria que não depende de circunstâncias externas. É uma alegria que brota da alma. Uma satisfação profunda por saber que o seu nome está gravado na palma da mão daquele que governa o tempo. Quando você salta de prazer no espírito, você quebra as correntes da depressão e do desânimo que tentaram te paralisar. Diga amém nos comentários se você aceita a alegria do Senhor como a sua força e se crê que as maravilhas dele começarão a se manifestar em sua vida a partir deste momento. Visualize agora o cenário da sua batalha. Por quanto os meus inimigos retrocederam, caíram e pereceram diante da tua face. Veja os seus problemas, as perseguições e as palavras de maldição batendo em retirada. Eles não retrocedem por causa da sua força física, mas por causa da face do Senhor que brilha sobre você. Quando Deus se manifesta, a escuridão não tem outra escolha a não ser fugir. Imagine aqueles que tramaram contra você perdendo o fôlego e o rumo. A justiça divina é como um vento impetuoso que limpa o seu caminho, removendo todos os obstáculos que foram colocados propositalmente para te fazer tropeçar. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no trono, julgando justamente. Sinta o alívio de saber que você não precisa gastar energia tentando provar a sua verdade para quem não quer ouvir. O Senhor é o seu advogado e o seu juiz. Ele se assentou no trono da sua vida para colocar ordem em tudo que foi distorcido. Onde houve injustiça trabalhista, o Senhor julga a seu favor. Onde houve traição familiar, Ele estabelece a verdade. Onde houve roubo da sua paz, Ele decreta a restituição. Você está sob a jurisdição do Reino da Luz, e lá, a justiça nunca falha. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e permita que esta narrativa de vitória fortaleça o seu espírito todos os dias. Aprofunde o seu olhar sobre o destino daqueles que escolheram o caminho da maldade. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. O Salmo 09 nos ensina que o mal tem um prazo de validade. As estruturas de opressão que pareciam eternas estão sendo agora abaladas pela palavra do Altíssimo. Imagine as cidades destruídas da sua vida, aqueles projetos que foram arruinados, aqueles sonhos que foram bombardeados pela inveja, sendo agora reconstruídos sobre um fundamento de rocha. A memória do mal perece, mas a sua memória, guardada em Deus, floresce como um jardim regado. Sinta a segurança de caminhar em um terreno limpo. O Senhor destruiu o poder dos seus opressores. A autoridade que eles achavam que tinham sobre você foi revogada no tribunal celestial. Você é livre. Livre para sonhar novamente, livre para investir nos seus talentos e livre para viver sem o peso do medo constante. O nome daqueles que te feriram não tem mais poder para evocar dor em seu coração, pois a cura divina é completa. Deus apaga as marcas do trauma e coloca em seu lugar a unção da superação.
Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que o Senhor está julgando a causa delas e que os inimigos da paz estão em retirada. Mas o Senhor está assentado para sempre, preparou o seu trono para exercer o juízo. Contemple a estabilidade do trono de Deus. No mundo, governos mudam, economias oscilam e pessoas falham, mas o Senhor permanece. Ele é a sua constante em um mundo de variáveis. Saber que Ele preparou o trono para o juízo significa que nada passa despercebido. Cada sacrifício que você fez, cada vez que você escolheu o caminho da honestidade enquanto outros pegavam atalhos escuros, tudo isso está diante do trono. A sua recompensa não vem dos homens, ela vem daquele que é eterno. Visualize esse trono cercado por um arco-íris de promessas. Ele não é apenas um lugar de julgamento, mas um refúgio de misericórdia para quem busca retidão. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Essa retidão divina é o que garante que o seu futuro será equilibrado. Onde houve desequilíbrio e falta, haverá compensação e fartura. Você está sendo alinhado com a balança do céu. Respire a paz de saber que o universo está sendo organizado em seu favor, e que a justiça que você tanto esperou está batendo à sua porta agora, trazendo consigo a restituição de tudo o que te foi negado. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de vitória sempre que precisar reafirmar que o Senhor é o juiz da sua causa e o sustentador do seu direito. Sinta a força do Salmo 09 penetrando em seus ossos e renovando a sua coragem. Você não é alguém que está apenas tentando sobreviver, você é alguém que está sendo defendido pelo Rei dos Reis. A sua vitória é uma questão de honra para o nome do Senhor. Caminhe hoje com a certeza de que a face de Deus está voltada para você, afugentando os seus inimigos e iluminando as veredas da sua prosperidade. O louvor que começou no seu coração agora se torna uma canção que ecoa por toda a sua jornada, anunciando que o tempo da justiça chegou. Sinta a atmosfera ao seu redor se tornando mais densa, não com o peso dos problemas, mas com a densidade da glória daquele que decidiu ser a sua muralha intransponível. À medida que avançamos nas profundezas do Salmo 09, a narrativa de vitória se torna ainda mais pessoal e íntima. Imagine-se agora subindo uma montanha espiritual, deixando para trás o vale onde as sombras da angústia tentavam te cercar. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Contemple a palavra alto. No padrão do reino, o seu refúgio não é apenas um esconderijo no chão, mas uma fortaleza nas alturas. Quando você se sente oprimido pela pressão do trabalho, pela opressão de dívidas ou pela perseguição de quem deseja o seu mal, o Senhor estende a sua mão e te levanta para um lugar onde o inimigo não consegue alcançar. Das alturas de Deus, você olha para baixo e percebe que o que parecia um gigante é, na verdade, algo pequeno diante da imensidão do seu protetor. Respire o ar puro dessa altitude espiritual. Aqui, a angústia não tem fôlego. Aqui, a sua alma encontra o descanso que o mundo jamais poderá oferecer. Visualize-se dentro desta fortaleza de luz. As paredes são feitas de fidelidade e os alicerces são a própria eternidade. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparaste os que te buscam. Conhecer o nome do Senhor é conhecer a sua autoridade. É saber que, ao pronunciar esse nome com fé, você está ativando o protocolo de socorro mais poderoso do universo. Se você está buscando uma resposta, se você está batendo em portas que insistem em permanecer fechadas, receba agora esta promessa: você não será desamparado. Deus não faz acepção de pessoas, Ele fazendo acepção de corações que o buscam com sinceridade. A sua busca não é em vão. Cada oração feita na madrugada, cada pensamento elevado ao céu em meio ao trânsito ou ao caos do dia a dia, é um fio de conexão que Deus jamais romperá. Diga: eu confio no teu nome, Senhor, nos comentários para selar a sua confiança na proteção divina que nunca falha. Sinta a cura interior fluindo como um rio enquanto você entende que o desamparo é uma mentira que o medo tentou te contar. Onde você se sentiu sozinho na criação dos seus filhos, o Senhor estava lá. Onde você se sentiu abandonado por amigos ou parceiros, o Espírito Santo era o seu consolo silencioso. O Salmo 09 é a prova de que Deus mantém um registro de cada vez que você o buscou. Ele não se esquece de um filho que clama.
Imagine agora que todas as vezes em que você se sentiu menos que os outros, o Senhor estava te preparando para ser coroado com uma honra que vem diretamente do trono. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos as suas obras. O louvor é a linguagem dos que já venceram no mundo espiritual. Quando você louva, você está anunciando ao universo que o seu Deus é maior que a sua crise. Imagine que o seu louvor agora atravessa as paredes da sua casa, as fronteiras da sua cidade e alcança o coração de pessoas que você nem conhece. Anunciar as obras de Deus é declarar que Ele é o Deus do impossível. Lembre-se de uma situação que parecia perdida e que Deus restaurou. Sinta gratidão por esse milagre e use essa mesma energia para profetizar sobre o seu problema atual. A mesma mão que te salvou ontem é a mão que te sustenta hoje e te guiará amanhã. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e nunca falte ao encontro com a palavra que renova as suas forças. Pois quando inquire do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Esta é uma das declarações mais poderosas sobre a justiça divina. Deus é o Deus que inquire, que investiga, que traz à luz o que foi feito nas trevas. Se houve derramamento de lágrimas por injustiça, se houve suor desperdiçado por causa de exploradores, saiba que Deus se lembra. Ele não ignora o clamor de quem sofre. A justiça de Deus pode parecer lenta aos olhos humanos, mas ela é implacável e perfeita. Ele está ouvindo o seu clamor agora. Não é um grito no vazio, é um chamado que move o coração do rei. Sinta a justiça divina organizando o seu processo jurídico, alinhando a sua situação profissional e trazendo à tona a verdade que libertará o seu nome de qualquer calúnia. Tem misericórdia de mim, Senhor, vê a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Talvez você sinta que está no seu limite, que chegou às portas da morte emocional, financeira ou espiritual. Mas o Salmo 09 é a mão que te puxa de volta para a vida. Visualize o Senhor te levantando, te tirando do fundo do poço, sacudindo a poeira das suas vestes e colocando um novo fôlego em seus pulmões. A misericórdia de Deus é a rede de segurança que te impede de cair no abismo. Mesmo que existam aqueles que te odeiam sem causa, o amor de Deus é o escudo que absorve todos os ataques. O ódio alheio não tem poder contra quem é levantado pelo braço forte do Altíssimo. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que o Senhor ouve o clamor dos aflitos e que Ele é o refúgio seguro em tempos de dor. Imagine-se agora saindo dessas portas da morte e entrando pelas portas da filha de Sião. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. A alegria da salvação é um êxtase que preenche o espírito e transborda para o corpo físico. Sinta a cura física acontecendo enquanto a alegria de Deus penetra em suas juntas e medulas. A salvação de Deus não é apenas para o futuro, é para o seu presente. É ser salvo da ansiedade que te paralisa, da depressão que te obscurece a visão e da falta de sentido que tentou roubar o seu propósito. Alegre-se agora! Visualize a sua vitória como algo que já aconteceu, pois na eternidade de Deus, o seu livramento já está assinado e selado. Mantenha esse fluxo de esperança inabalável. O Salmo 09 nos revela que o Senhor é o eterno vigilante. Nada do que você passou foi em vão. Cada aflição foi uma escola de fé, e agora você está se formando com honra. O refúgio alto onde você se encontra agora é o lugar de onde você comandará a sua nova fase. Não olhe mais para trás com dor, olhe para frente com a autoridade de quem é visitado pelo Senhor das Maravilhas. A sua história está sendo reescrita com letras de ouro, e o tema dessa nova página é: A Justiça Prevaleceu. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar te oprimir, e lembre-se de que você habita nas alturas do Altíssimo. Aquiete o seu coração e deixe que a certeza de que Deus se lembra de você se torne a âncora da sua alma. Você não é um órfão no universo. Você é o filho do juiz justo, o herdeiro do refúgio inexpugnável. A sua causa foi aceita, o seu clamor foi ouvido e o seu levantamento é uma promessa inegociável. Continue respirando essa atmosfera de vitória, pois o Tribunal Celestial ainda tem muito a revelar sobre o seu triunfo e sobre a queda definitiva de tudo que tentou te parar.
Sinta a vibração dessa verdade ecoando agora como um trovão de justiça em meio ao silêncio da sua espera. O Salmo 09 nos conduz agora a uma visão cinematográfica da lei do retorno, aquela justiça invisível que organiza o universo quando as mãos humanas falham. Afundaram-se as nações na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu próprio pé. Imagine agora todas as armadilhas que foram tramadas contra você, cada palavra de inveja lançada como uma flecha nas sombras, cada plano arquitetado para te ver cair. Visualize essas mesmas armadilhas perdendo o alvo. A cova que cavaram para sua reputação torna-se o limite de quem a cavou, a rede que ocultaram para prender os seus pés agora embaraça os passos de quem a teceu. Esta não é uma mensagem de vingança, mas de ordem divina. Você não precisa mover um dedo para revidar. A própria malícia se torna o carrasco de quem a pratica. Respire o alívio de saber que a sua proteção é ativa. Quando você caminha com integridade, a luz que emana de você cega aqueles que tentam te atacar pelas costas. Sinta a cura interior removendo o medo de ser traído ou passado para trás. Você está sob a guarda do Senhor, e nele, o seu pé não vacila. Onde tentaram te prender, Deus está te dando asas. Onde tentaram te enterrar, Ele está te transformando em semente de uma colheita extraordinária. Diga amém nos comentários se você crê que toda armadilha contra a sua vida está sendo desfeita agora pela mão do justo juiz. O Senhor é conhecido pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio na obra de suas próprias mãos. Medite sobre a palavra conhecido. Deus se revela através da justiça. Quando as coisas começam a se encaixar na sua vida, quando aquela porta que parecia impossível se abre e quando aqueles que te humilharam assistem à sua exaltação, o mundo reconhece que há um Deus em sua história. A obra das mãos dos seus opositores torna-se o próprio laço deles. Fique em paz. O barulho dos que se levantam contra você é apenas o sinal de que a sua vitória está incomodando as trevas, mas as trevas nunca prevaleceram contra a luz. Nesta frequência de poder, visualize a sua mente sendo limpa de todas as memórias de injustiça. Onde houve o trauma de ser enganado, o Senhor coloca a unção do discernimento. Onde houve a dor da perda por causa da má-fé alheia, Ele traz o decreto da restituição em dobro. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esquecer-se de Deus é acreditar que se pode agir com maldade sem consequências. Mas você, que se lembra dele ao amanhecer e ao deitar, você que mantém o seu coração como um altar, você habita no centro da memória divina. E a memória de Deus é o lugar mais seguro para os seus sonhos. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que o mal nunca tem a última palavra e que a justiça de Deus é o escudo dos justos. Agora, deixe que esta promessa se torne o bálsamo para a sua vida financeira e emocional, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá eternamente. Talvez você tenha passado por um tempo de esquecimento, onde sentiu que as suas necessidades não eram vistas, onde a escassez bateu à porta e a esperança parecia um fio prestes a arrebentar. Escute a voz do Altíssimo, o seu tempo de ser lembrado chegou. O necessitado aqui não é apenas quem precisa de pão, mas quem tem necessidade de justiça, de afeto, de um novo começo. Deus não se esquece de você por um segundo sequer. A sua esperança não é uma ilusão, ela é o âncora que está puxando o seu barco para águas de abundância. Sinta a prosperidade divina começando a fluir como uma seiva nova em suas mãos. Onde houve falta, a justiça de Deus estabelece o suprimento. Visualize as contas sendo pagas, os recursos surgindo de onde você menos espera e a sua mesa sendo preparada com a fartura que o reino oferece. Você não é um órfão mendigando migalhas. Você é um herdeiro tomando posse do que a justiça divina reservou para este tempo. A sua esperança é inabalável porque ela não está baseada na economia deste mundo, mas na fidelidade daquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e nunca perca a conexão com a fonte que supre todas as suas necessidades. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações diante da tua face. Este é o seu clamor de hoje. Que a força humana, a arrogância dos poderosos e a vontade dos que se acham donos do mundo não prevaleçam sobre a sua vida.
Quando você pede para o Senhor se levantar, você está pedindo que a autoridade dele ocupe o espaço que antes era dominado pelo medo. Imagine o Senhor se levantando em seu favor no seu local de trabalho, nas reuniões onde o seu nome é citado, nos processos que estão parados. Diante da face dele, toda arrogância se dobra e toda injustiça se dissolve. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações saibam que não passam de homens. Existe um temor sagrado que protege os filhos de Deus. Aqueles que antes te perseguiam sem nenhum temor começarão a sentir o peso da presença divina ao seu redor. Eles perceberão que mexer com você é mexer com a menina dos olhos do Altíssimo. Sinta a segurança de caminhar sob essa proteção. Você não precisa gritar ou se exaltar, a sua paz silenciosa é o que mais assusta aqueles que vivem no caos. Saiba que eles são apenas homens, limitados e passageiros, mas o Deus que te defende é o Eterno, o Inabalável, o Rei dos séculos. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de autoridade sempre que sentir que o orgulho alheio está tentando te oprimir, e lembre-se de que o Senhor já se levantou por você. Aquiete o seu espírito agora e deixe que a certeza da vitória penetre em sua medula. O Salmo 09 é o seu mapa de saída de qualquer vale de humilhação. Você está saindo da posição de vítima para a posição de testemunha das maravilhas de Deus. Onde houve o laço, agora há o passo livre. Onde houve o fosso, agora há o solo firme. Sinta o seu corpo se revigorando, a sua mente se expandindo e a sua fé se tornando uma couraça de ouro. A justiça já foi pesada, o julgamento foi favorável e a restituição é o próximo capítulo da sua vida. Mantenha o olhar fixo no trono. Onde o homem mortal vê o fim, o Senhor Altíssimo vê o começo de uma nova glória. Você é o projeto mais valioso do Criador, e Ele está cuidando de cada detalhe para que a sua alegria seja completa e o seu nome seja glorificado em toda a terra através da sua superação. Respire a liberdade, sinta a proteção e prepare-se, pois o fluxo da justiça divina ainda tem mistérios profundos para revelar sobre a sua exaltação. Permaneça nesse estado de reverência, pois o que estamos vivenciando agora não é apenas o fim de uma leitura, mas o início de um novo posicionamento espiritual em sua vida. O Salmo 09 ecoa nos corredores da eternidade como um decreto de que o tempo da invisibilidade acabou para você. Imagine que o Senhor agora se aproxima de você, não como um juiz distante, mas como o Pai que limpa o suor do seu rosto e diz: Eu vi cada batalha que você lutou em silêncio. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá eternamente. Sinta o impacto dessas palavras em sua alma. Muitas vezes, o mundo nos faz sentir como se fossemos apenas um número, como se as nossas necessidades fossem pequenas demais para serem notadas. Mas no padrão de um mundo melhor, você é a prioridade do céu. Ser necessitado aqui é ter sede de justiça, é ter fome de um recomeço, é precisar de um milagre que o dinheiro não compra e que os contatos humanos não podem providenciar. Visualize a mão de Deus mergulhando no oceano do tempo e resgatando cada um dos seus pedidos que pareciam ter sido esquecidos. A sua esperança não é uma chama que se apaga com o vento da crise, ela é um incêndio de fé que Deus está alimentando agora mesmo. Respire a certeza da restituição. Onde você se sentiu deixado para trás, o Senhor está te colocando na frente. Onde a sua voz foi calada, Ele está preparando um palco para o seu testemunho. O esquecimento foi apenas um tempo de preparação no deserto, mas a memória de Deus é ativada agora sobre a sua casa, sobre os seus projetos e sobre a saúde do seu corpo. Sinta a energia da renovação percorrendo as suas veias. O que era seco, volta a ter vida. O que estava parado, começa a se movimentar sob a força dessa justiça que não falha e não tarda. Diga amém nos comentários se você crê que o seu tempo de ser lembrado por Deus chegou e que a sua esperança está sendo renovada hoje. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Imagine o Criador se levantando do seu trono de luz. Quando Deus se levanta, a terra estremece e as estruturas do mal se desfazem. Pedir para que o homem não prevaleça é declarar que a última palavra sobre a sua vida não pertence ao seu chefe, ao seu perseguidor, ou àqueles que detêm o poder terreno. A última palavra pertence àquele que sustenta os pilares da terra.
Visualize todas as mãos humanas que tentaram barrar o seu progresso sendo agora afastadas pela mão invisível e poderosa do Altíssimo. Diante da face dele, toda arrogância humana se torna pó. Sinta a segurança de estar sob a proteção de alguém que é invencível. Quando você ora, levanta-te, Senhor. Você está convocando o exército celestial para lutar as lutas que você não consegue vencer sozinho. Onde houve uma barreira imposta pela inveja, o Senhor abre uma avenida de milagres. Onde houve um decreto de derrota, Ele escreve uma sentença de vitória com o seu próprio sangue. A justiça de Deus é a sua retaguarda. Você não precisa mais olhar para trás com medo de quem te persegue, olhe para frente, pois o Senhor já se levantou e está abrindo o caminho à sua frente. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que o Senhor se levantou em favor delas e que a força humana não prevalecerá contra o propósito divino. Aprofunde o seu mergulho na visão final deste salmo. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações saibam que não passam de homens. Existe um temor sagrado que começa a envolver aqueles que se levantaram contra você. Eles começarão a perceber que você não está sozinho, que existe uma presença invisível e majestosa que te guarda. Esse medo não é um desejo de mal, mas um choque de realidade para os orgulhosos. Eles saberão que são apenas mortais, limitados e passageiros, enquanto o Deus que você serve é o Rei Eterno. Sinta o alívio de não precisar mais se intimidar com as ameaças humanas. Onde o homem mortal vê poder, o Senhor vê apenas pó. A sua confiança está naquele que é imortal, inabalável e fiel. Visualize agora o seu coração sendo preenchido por uma paz inquebrável. O Salmo 09 termina nos lembrando da nossa posição de dignidade. Você não é alguém que vive à mercê da sorte, você é alguém que vive sob o julgamento justo do Altíssimo. Sinta a cura interior removendo qualquer complexo de inferioridade. A honra de Deus está sendo derramada sobre a sua cabeça como um óleo fresco. Onde houve a humilhação do esquecimento, haverá a exaltação da memória divina. Você sairá desta oração com uma nova autoridade em sua fala e uma nova firmeza em seus passos. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e receba diariamente a força para governar a sua história com a justiça de Deus. Reflita sobre as maravilhas que você contará. Contarei todas as tuas maravilhas. Imagine-se em um futuro próximo, sentado com os seus amigos e familiares, contando como Deus te livrou dessa situação atual. Visualize os detalhes da sua vitória, o documento assinado, a saúde restaurada, a paz restabelecida no seu lar, o sorriso de volta ao seu rosto. Essa visualização não é fantasia, é o ensaio da sua realidade. A justiça de Deus prepara o banquete e você é o convidado de honra. As maravilhas dele em sua vida serão tão grandes que você não conseguirá guardá-las apenas para si, elas transbordarão e iluminarão o caminho de outros. Aquiete o seu espírito agora e sinta a proteção do alto refúgio que mencionamos. Você está nas alturas, acima das tempestades emocionais e das crises passageiras. O Salmo 09 é o seu certificado de que a justiça foi feita. O tribunal fechou o seu caso com uma sentença favorável. Não há mais condenação, não há mais laços, não há mais covas ocultas. Há apenas a estrada iluminada pela glória do Senhor. Respire essa liberdade. Sinta a gratidão inundando cada pensamento. Você é amado, você é lembrado, você é defendido pelo Rei dos Reis. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar te fazer esquecer que você é a prioridade de Deus. Continue nesse fluxo de adoração e poder. A oração do Salmo 09 se funde com a sua própria história, criando uma nova narrativa de superação. Onde o inimigo escreveu fim, Deus escreve continua. Onde o homem escreveu derrota, o Senhor escreve glória. Você é o projeto mais precioso do Criador e Ele se alegra em manifestar a sua justiça através da sua vida. Mantenha os seus olhos fixos na luz, pois a aurora da sua nova fase já despontou no horizonte da sua fé. O nome admirável do Senhor é a sua força, e nele você é mais do que vencedor. Mantenha os olhos fechados e sinta como se a própria eternidade estivesse sussurrando segredos de paz diretamente ao seu espírito.
O Salmo 09 nos conduz agora ao clímax de uma revelação que muda o curso da história humana, a queda definitiva da arrogância e o triunfo do coração que se humilha diante do Altíssimo. Imagine que todas as estruturas de orgulho que tentaram te cercar, aquelas pessoas que usaram de influência para te diminuir, os sistemas que pareceram injustos ou as circunstâncias que tentaram roubar o seu valor, são agora como castelos de areia diante da maré impetuosa da justiça de Deus. Onde o homem mortal tentou prevalecer, a face do Senhor brilha com uma intensidade que desfaz toda a altivez. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Visualize o Senhor se levantando em seu favor no exato lugar onde você foi injustiçado. Quando Deus se levanta, a terra do seu destino se estabiliza. Não há força política, econômica ou social que possa se manter de pé quando o juiz de toda a terra decide intervir na sua causa. Sinta a segurança de saber que a sua retaguarda é composta por legiões celestiais que não conhecem a derrota. O homem que o salmista menciona representa toda a tentativa humana de usurpar o lugar de Deus na sua vida. Deixe que o Senhor ocupe o trono agora. Entregue o controle das suas lutas, pois onde a força humana termina, o poder divino começa a operar milagres. Respire a liberdade de não precisar carregar o peso do mundo em seus ombros. Onde houve a pressão de ter que vencer sozinho, agora há o descanso de ser defendido por aquele que nunca perdeu uma batalha. Sinta a sua mente se acalmando, como um lago que reflete a luz da lua após uma tempestade. A justiça de Deus está colocando cada pessoa e cada situação no seu devido lugar. Aqueles que antes te afrontavam sentirão um tremor sagrado ao perceberem que você é propriedade exclusiva do reino da luz. Eles saberão que não passam de homens, criaturas limitadas, enquanto você é guiado pelo Criador dos séculos. Diga amém nos comentários se você toma posse do levante de Deus em seu favor e crê que nenhuma força humana prevalecerá contra o seu propósito hoje. Aprofunde-se na compreensão do alto refúgio que este salmo nos oferece. Imagine-se em uma torre de cristal inabalável, situada acima das nuvens de problemas. Daqui de cima, as ameaças parecem minúsculas. O Salmo 09 é a sua garantia de que o seu lugar de habitação é nas alturas. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações saibam que não passam de homens. Esse temor que o Senhor coloca nos opressores é o que garante a sua paz. Você não precisa gritar para ser ouvido, a sua quietude, firmada em Deus, é a sua maior declaração de poder. Onde houve perseguição no ambiente de trabalho ou desordem no seio familiar, a majestade de Deus estabelece agora um limite que o mal não pode ultrapassar. Sinta a cura interior limpando as marcas de inferioridade que a injustiça tentou imprimir em sua alma. Você não é o que os outros dizem, você é o que o justo juiz decretou sobre você. Ele diz que você é lembrado, que você é visitado e que a sua esperança jamais perecerá. Visualize a sua árvore da vida sendo regada agora por águas que vêm direto do trono. Onde as folhas estavam secas pelo cansaço, surge um vigor novo. Onde as flores haviam caído pelo desânimo, surgem botões de novas oportunidades. A justiça de Deus é como a primavera que chega após um longo inverno de esquecimento. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que o Senhor se levantou em favor delas e que a esperança dos justos não perecerá eternamente. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Medite nesta promessa de ouro. Estar necessitado aos olhos de Deus é o maior pré-requisito para receber a sua plenitude. Se você tem necessidade de paz, se tem necessidade de uma virada financeira ou de uma reconciliação profunda, receba o selo da memória divina. O esquecimento humano é falho, mas a lembrança de Deus é ativa e restauradora. Imagine o Senhor vasculhando os registros da sua vida e encontrando cada oração que você fez em favor dos outros, cada gesto de honestidade que ninguém viu e cada lágrima que você engoliu para não perder a fé. Tudo isso está sendo pesado na balança da justiça agora, e o resultado é a sua exaltação. Visualize a sua mesa sendo preparada. O Salmo 09 garante que o necessitado será saciado. Sinta a prosperidade de Deus fluindo para as suas mãos. Não apenas a prosperidade financeira, mas a prosperidade de ideias, de relacionamentos e de saúde. Você está sendo reconectado à fonte inesgotável.
Onde houve a rede oculta para te prender, agora há o caminho aberto para você correr em direção aos seus sonhos. A rede quebrou-se, e você escapou. Onde houve a cova profunda, agora há o solo firme onde você construirá o seu legado. O mal se autodestrói na própria malícia, mas a sua integridade te mantém em pé, brilhando como a aurora. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e permita que a autoridade do Salmo 09 governe os seus pensamentos todos os dias. Aquiete o seu espírito e ouça a melodia do louvor que começa a subir de Sião. Contarei todas as tuas maravilhas. Imagine o impacto do seu testemunho. Pessoas que te viram no vale da aflição agora te verão no monte da vitória. Você não precisará dizer muito, a luz que emana do seu rosto, restaurado pela justiça de Deus, dirá tudo. A sua superação será o combustível para a fé de muitos. O Salmo 09 transforma a sua dor em uma narrativa de glória. O que o inimigo planejou para ser o seu fim, Deus transformou no palco das suas maiores maravilhas. Sinta a segurança de ser governado por alguém que é assentado para sempre. Enquanto o mundo oscila entre crises e incertezas, o seu fundamento é a eternidade. O Senhor preparou o seu trono para exercer o juízo, e esse juízo é favorável a você. Visualize todas as sentenças contrárias à sua felicidade sendo rasgadas agora no tribunal celestial. A condenação foi anulada. A culpa foi removida. Onde havia o não dos homens, agora ecoou o sim de Deus. Você é livre para ser quem o Criador planejou, sem as amarras do passado e sem o medo do futuro. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar te fazer esquecer que você é a prioridade de Deus e que a sua justiça está garantida. Respire profundamente uma última vez nesta etapa, absorvendo cada gota desta unção de autoridade. O Salmo 09 selou a sua vida com a marca dos vencedores. Onde houve o laço, agora há o passo livre. Onde houve a afronta, agora há a honra. Sinta a presença dos anjos que foram enviados para vigiar as entradas da sua vida, garantindo que nenhum mal se aproxime e que toda a bênção encontre o caminho até você. Você está seguro. Você está guardado. Você é o projeto de vitória do Senhor Altíssimo. A jornada pela justiça divina continua a fluir, limpando o seu horizonte de toda a neblina e revelando a paisagem extraordinária que Deus preparou para o seu amanhã. Caminhe com a firmeza de quem sabe que o juiz está no trono e que o seu veredito sobre você é de vida, abundância e paz inabalável. Nada pode deter alguém que louva de todo o coração e que conhece o nome que é admirável em toda a terra. Mantenha o seu espírito em completa serenidade, pois agora entramos em uma frequência de revelação ainda mais profunda sobre a soberania daquele que guarda os seus passos. Visualize que, à medida que avançamos pelas palavras sagradas do Salmo 09, uma luz intensa começa a emanar do centro do seu peito, conectando a sua humanidade à divindade do Pai. Imagine-se agora caminhando por um campo de batalha onde a poeira finalmente começa a baixar. Você olha para trás e vê que os gigantes que te amedrontavam não passam de estátuas de areia que o vento da justiça está desfazendo. O Salmo 09 é a prova de que, quando Deus se levanta, a realidade ao seu redor é obrigada a se reorganizar sob a ordem dele. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Sinta a força da palavra alto. No padrão do reino, o seu abrigo não é uma caverna escura no solo, mas um castelo inexpugnável nas alturas. Imagine que o Senhor te pega pelas mãos e te eleva acima das críticas, acima das perseguições no trabalho e acima de qualquer crise familiar que tentou te afogar. Das alturas de Deus, você consegue enxergar a saída. Das alturas de Deus, o que parecia um labirinto impossível revela-se como um caminho plano e iluminado. Respire esse ar puro das alturas. Aqui, a opressão não tem oxigênio para sobreviver. Aqui, o seu espírito se expande e você percebe que a sua visão foi limitada apenas pelo medo, mas agora ela é ampliada pela fé. Diga amém nos comentários se você aceita ser elevado pelo Senhor para este alto refúgio, onde nenhuma angústia tem poder sobre você. Visualize agora o nome do Senhor como um selo de fogo em sua testa. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparaste os que te buscam.
Conhecer o nome de Deus é conhecer o seu caráter. É saber que Ele é o Deus que nunca falha, o Deus que nunca chega atrasado e o Deus que nunca quebra um pacto. Se você tem buscado uma resposta, se tem batido em portas que parecem de ferro, receba hoje esta confirmação: o desamparo não faz parte do seu destino. Deus está movendo as águas em seu favor agora mesmo. Sinta a cura interior removendo as marcas de abandono que o passado deixou em você. Onde o mundo te deixou sozinho, o Senhor fez morada. Onde os homens te esqueceram, o Criador escreveu o seu nome com letras de glória. Aprofunde o seu olhar sobre a justiça que este salmo proclama. Afundaram-se as nações na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu próprio pé. Esta é a lei espiritual da colheita. Imagine todas as armadilhas invisíveis que foram tramadas contra a sua felicidade, a fofoca maldosa, a inveja silenciosa, o plano para te prejudicar financeiramente. Veja essas armadilhas perdendo o alvo. A própria malícia torna-se o limite de quem a pratica. Você não precisa se vingar. Você não precisa gastar um segundo de paz planejando o revide. A proteção de Deus é tão perfeita que o mal se neutraliza ao tocar a aura de luz que te envolve. Sinta o alívio de entregar os seus adversários nas mãos do justo juiz, enquanto você caminha livre em direção à sua abundância. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que o Senhor é o alto refúgio delas e que nenhuma rede do inimigo terá poder de prendê-las hoje. O Senhor é conhecido pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio na obra de suas próprias mãos. Onde a justiça humana falhou com você, a justiça divina assume o caso. Visualize o seu processo de vida sendo analisado no tribunal celestial. Não há erro, não há suborno e não há demora. O Senhor executa o juízo para que o seu nome seja glorificado através da sua vida. Quando as pessoas virem a sua restauração, quando virem a sua família em paz e o seu sustento multiplicado, elas saberão que há um Deus vivo cuidando de você. Você é o testemunho da justiça do Altíssimo na terra. Sinta a firmeza voltando para as suas pernas. Você não tropeçará mais, pois o chão sob os seus pés foi limpo de todos os laços e pedras de tropeço. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade, e deixe que esta oração narrativa seja a bússola que guia o seu sucesso espiritual. Agora, foque na promessa mais terna e poderosa do Salmo 09. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá eternamente. Talvez você tenha passado por um tempo de silêncio, onde sentiu que as suas orações batiam no teto e voltavam. Talvez você tenha se sentido necessitado de um afeto, de um recurso ou de uma cura. Escute bem, o esquecimento acabou. O Senhor está visitando a sua memória agora e trazendo à tona cada pedido que você fez com lágrimas. A sua esperança não é uma ilusão, ela é o âncora que já está tocando o solo da sua vitória. Deus não se esquece de um filho que o busca. A pobreza aqui mencionada é a humildade de quem sabe que depende totalmente do Pai, e é para esses que os tesouros do reino são abertos de forma ilimitada. Visualize a sua esperança sendo renovada como a força de uma águia. O que estava murcho em você volta a florescer. Onde havia o não constante da vida, o Senhor começa a liberar o sim da sua graça. Sinta a prosperidade divina fluindo para o seu coração. É uma prosperidade que começa na paz e termina na fartura material. Você está sendo reconectado à fonte que nunca seca. Onde tentaram te fazer acreditar que você não teria futuro, o Senhor desenha hoje um horizonte cheio de luz e propósito. A sua esperança é eterna porque ela está firmada naquele que é o Alfa e o Ômega. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar te fazer sentir esquecido, e lembre-se de que a sua esperança tem o selo da eternidade. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Imagine o Criador se levantando em seu favor no meio do seu ambiente de trabalho, no meio do tribunal onde corre o seu processo, ou no meio da sala da sua casa. Quando Deus se levanta, a força humana recua. Aqueles que se acham poderosos, que usam do orgulho para te oprimir, agora se encontram diante da face que tudo vê e tudo julga. Sinta o temor sagrado que protege a sua vida.
O homem mortal não pode prevalecer contra o propósito que Deus estabeleceu para você. Você está seguro. Você está guardado na redoma do Altíssimo. Aquiete o seu pensamento e deixe que a gratidão pelo julgamento justo inunde o seu ser. Cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos as suas obras. Imagine-se em um futuro próximo, contando para todos sobre o grande livramento que você recebeu hoje. Visualize a cena. Você está rindo de alegria, o seu rosto brilha e você narra como a justiça de Deus te defendeu de forma milagrosa. Essa visão não é apenas um desejo, é um ensaio da sua realidade. O Salmo 09 transforma a sua dor em uma canção de triunfo que inspirará gerações. Você nasceu para ser uma prova de que a justiça de Deus é real, atual e absoluta. Mantenha esse fluxo de autoridade. Sinta-se como um embaixador do reino, alguém que tem o céu como retaguarda. Onde houve a afronta, o Senhor coloca a honra. Onde houve o desamparo, Ele coloca a visitação. Você está em paz. Você está em ordem. Você está sob a luz da face do justo juiz. A sua jornada é admirável porque o Deus que te guia é o Rei de toda a terra, o Senhor que habita em Sião e que nunca, jamais, esquece de um filho que clama por sua presença. Sinta a profundidade deste momento, onde o tempo parece se dilatar para dar lugar à manifestação da glória do Altíssimo em sua vida. O Salmo 09 nos conduz agora a um patamar de revelação onde compreendemos que a nossa vitória não é fruto do acaso, mas de uma engenharia celestial perfeita. Imagine que você está diante de um grande relógio de areia, onde cada grão representa um dia de espera, uma lágrima ou um pedido de socorro. Agora, veja a mão de Deus virando esse relógio. O tempo da prova está se esgotando e o tempo da recompensa está começando a preencher cada espaço do seu presente. Pois quando inquire do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Reflita sobre o peso dessa palavra, inquire. Significa que Deus é um investigador fiel da sua história. Ele vasculha as intenções, ele olha por trás dos bastidores e ele vê quem realmente te feriu e quem tentou te sabotar. Se houve palavras lançadas para destruir a sua reputação, se houve injustiças no campo financeiro ou traições que dilaceraram o seu coração, saiba que o Senhor está inquirindo. Ele está reunindo as provas para o seu livramento. Você não precisa gastar sua voz tentando convencer o mundo da sua verdade, o Senhor se lembra do seu clamor. Ele tem um registro eterno de cada vez que você se ajoelhou sem forças, mas com fé. A memória de Deus é a sua maior garantia de que a justiça será feita até as últimas consequências. Respire o alívio de ser guardado por uma inteligência que não falha. Onde o homem mortal vê apenas o que está na superfície, Deus vê a raiz. Ele está cortando agora as raízes de toda a maldição que tentou se alimentar da sua alegria. Visualize a sua árvore da vida sendo limpa de todos os parasitas espirituais. A justiça divina é como uma poda necessária que remove o que é seco para dar lugar aos frutos mais doces e abundantes. Sinta a renovação da sua esperança. Você não é um náufrago no mar da vida, você é um capitão guiado pelo farol de Sião. Diga amém nos comentários se você crê que o Senhor está inquirindo a sua causa e que a justiça divina está trazendo à luz toda a verdade em sua vida hoje. Aprofunde o seu olhar sobre a autoridade que o Salmo 09 estabelece sobre os seus opressores. Afundaram-se as nações na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu próprio pé. Imagine as armadilhas invisíveis que foram tecidas contra a sua prosperidade, aquela inveja no trabalho que tentou travar a sua promoção, aquela palavra de desânimo que tentou matar o seu sonho. Veja essas redes perdendo a força. A própria estratégia do mal se torna o laço de quem a criou. Você caminha livre, leve e protegido. Onde tentaram cavar um buraco para você cair, Deus está transformando esse lugar em um alicerce para a sua nova construção. O mal se neutraliza diante de um coração que se mantém puro e focado na luz. Sinta a segurança de caminhar sob o escudo do Altíssimo. Você não precisa revidar, não precisa entrar em discussões infrutíferas e não precisa perder o seu sono planejando defesas. O Senhor é conhecido pelo juízo que executa. A sua vitória será tão clara e tão justa que ninguém terá dúvidas de que foi a mão de Deus que agiu.
As pessoas olharão para a sua restauração e dirão: verdadeiramente, o Deus dele é real. Você é o palco onde as maravilhas do Senhor estão sendo encenadas para que todos saibam que Ele não desampara aqueles que o buscam. Onde houve a rede, agora a liberdade. Onde houve a cova, agora o solo firme da sua exaltação. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade. E nunca falte ao encontro diário com a palavra que transforma a sua realidade. Mergulhe agora na promessa de que o necessitado não será esquecido. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá eternamente. Talvez você tenha passado por um período de invisibilidade, onde sentiu que o seu esforço não era valorizado e que as suas orações não passavam do teto. Mas o Salmo 09 garante que esse esquecimento é temporário, enquanto a memória de Deus é eterna. O Senhor está abrindo agora os livros de registros celestiais e o seu nome está brilhando em destaque. A sua necessidade de justiça, de cura e de provisão financeira está sendo atendida. A esperança que você guardou, mesmo quando tudo dizia não, é o que está puxando o seu milagre para o agora. Visualize a sua esperança como uma âncora de ouro que penetra o véu do impossível e se firma no trono da graça. Você não vai perecer na escassez. Você não vai terminar a sua história em um vale de lamento. Sinta a prosperidade divina fluindo como um rio em sua direção. Onde havia falta, a justiça de Deus estabelece a fartura. Onde havia o quase, agora haverá o completo. A sua esperança é inabalável porque ela está baseada no caráter daquele que é fiel e verdadeiro. Receba a renovação do seu vigor. O cansaço está indo embora e uma energia de conquista está assumindo o controle dos seus passos. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam saber que Deus não as esqueceu e que a esperança delas está prestes a se tornar uma realidade gloriosa. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Imagine a majestade de Deus se erguendo acima de todos os seus problemas. Quando o Criador se levanta, a força dos seus adversários humanos se torna insignificante como a poeira. Pedir que o homem não prevaleça é declarar que nenhuma vontade terrena pode anular o decreto divino sobre a sua vida. Se um homem disse que você não conseguiria, Deus se levanta para dizer que você já venceu. Se um sistema tentou te excluir, o Senhor se levanta para te colocar no centro da sua vontade. A face de Deus brilha com uma intensidade que cega o mal e ilumina o justo. Você está sob esse brilho agora. Sinta a cura interior limpando as marcas de inferioridade que o mundo tentou te impor. Você não é escravo de ninguém. Você não é inferior a ninguém. Você é um embaixador do reino de Deus, e a face do Senhor é a sua retaguarda. Onde quer que você vá, a autoridade do Salmo 09 te precede. Aqueles que antes te olhavam com desdém agora olharão com temor, pois perceberão que existe alguém invencível lutando as suas batalhas. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações saibam que não passam de homens. Esse temor sagrado é a barreira que Deus coloca entre você e a maldade alheia. Eles saberão que são limitados, enquanto seu Deus é ilimitado. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de autoridade sempre que sentir que a pressão do mundo está tentando te sufocar, e lembre-se, o Senhor já se levantou por você. Aquiete o seu coração e deixe que a canção do louvor suba de Sião para o seu espírito. Cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos as suas obras. Imagine-se daqui a pouco tempo, contando para as pessoas sobre a grande reviravolta que aconteceu em sua vida a partir deste momento. Visualize a sua saúde restaurada, as suas dívidas quitadas, os seus filhos abençoados e a sua alma em perfeita paz. Essa é a obra que Deus está realizando. O Salmo 09 é o mapa que te tira do deserto e te coloca no palácio da gratidão. Você nasceu para ser uma prova viva de que a justiça divina é real, atual e absoluta. Mantenha esse fluxo de fé. A justiça foi pesada, o julgamento foi favorável e a restituição é o seu novo sobrenome. O Senhor, que é um alto refúgio para o oprimido, te sustenta hoje e sempre. Onde houve o laço, agora há o passo livre. Onde houve a afronta, agora a honra. Sinta a presença dos anjos que vigiam a sua casa, garantindo que a paz de Sião reine em cada cômodo.
Você está seguro. Você está guardado na redoma do Altíssimo. A glória do Senhor é a sua retaguarda e a sua justiça é o fundamento inabalável de todos os seus dias de vitória. Respire profundamente agora, sentindo o ar da vitória preencher cada espaço que antes era ocupado pela angústia. Estamos chegando ao ápice desta jornada espiritual pelo Salmo 09, o momento em que a semente da oração rompe a terra da dificuldade para florescer na luz da manifestação divina. Imagine que o tribunal celestial está agora em silêncio, aguardando apenas o som da sua voz de gratidão para selar o seu processo de libertação. Você não é mais a pessoa que iniciou esta oração. Você é agora um testemunho vivo de que a justiça de Deus não falha, não tarda e não se deixa enganar pelas aparências deste mundo. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá eternamente. Sinta o peso de ouro desta promessa caindo sobre a sua vida financeira, emocional e familiar. Talvez o esquecimento tenha sido a sua maior dor, a sensação de que ninguém via o seu esforço, de que o seu choro era solitário e de que as portas se fechavam enquanto outros prosperavam injustamente. Mas o Salmo 09 decreta hoje o fim do seu anonimato diante do trono. Deus se lembra de você. Ele se lembra do seu nome, da sua história e de cada centavo que te foi tirado. A sua esperança não é uma ilusão passageira, ela é a âncora que está puxando o seu milagre para o tempo presente. Receba a unção da restituição agora. O que foi perdido no tempo do esquecimento será devolvido com o juro da justiça divina. Visualize a sua esperança sendo transformada em realidade tangível. Onde havia o quase, agora haverá a plenitude. Onde havia o não, agora ecoa o sim do Altíssimo. Sinta a prosperidade de Deus fluindo como um rio em sua direção, trazendo recursos, ideias e conexões que mudarão o curso da sua história. Você não terminará este ano no mesmo lugar onde começou. A justiça divina preparou uma rampa de aceleração para os seus sonhos, pois a esperança de quem confia no Senhor jamais perecerá. Diga: eu tomo posse da minha restituição, nos comentários para selar este momento de virada em sua vida financeira e espiritual. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Imagine a majestade de Deus se erguendo acima de todos os sistemas humanos que tentaram te barrar. Quando o Criador se levanta, a arrogância dos opressores se torna como pó ao vento. Pedir que o homem não prevaleça é declarar que nenhuma vontade terrena, nenhuma inveja de colega e nenhuma decisão burocrática pode anular o decreto de Deus sobre você. A face do Senhor brilha com uma intensidade que cega o mal e ilumina o caminho do justo. Sinta a proteção desse levante divino ao seu redor. Você está seguro. Você está guardado na redoma do Altíssimo, onde a força humana não tem jurisdição. Aquiete o seu coração diante das ameaças. Onde o homem mortal vê poder, Deus vê apenas fragilidade. Sinta a cura interior removendo qualquer rastro de medo diante daqueles que se acham donos da verdade ou do poder. Eles são apenas homens, limitados pelo tempo e pelo espaço, mas o seu defensor é o Eterno, aquele que sustenta as galáxias com a ponta dos dedos. A face de Deus é a sua retaguarda. Por onde você caminhar a partir de agora, a presença do Senhor irá diante de você, endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze que tentaram impedir a sua passagem. Toque no botão inscrever-se para fazer parte desta comunidade de fé e prosperidade. E nunca falte ao encontro diário com a palavra que renova a sua autoridade. Põe-lhes medo, Senhor, para que as nações saibam que não passam de homens. Existe um limite sagrado que Deus estabeleceu hoje ao redor da sua vida e da sua família. Aqueles que antes te afrontavam começarão a sentir o peso de uma presença que não conseguem explicar. Eles perceberão que mexer com você é mexer com o próprio reino da luz. Esse medo sagrado é a garantia da sua paz. Você não precisa gritar ou se exaltar. A sua quietude, firmada na justiça de Deus, é a sua maior declaração de poder. Eles saberão que são apenas mortais, enquanto você é um herdeiro da eternidade. Sinta o alívio de não precisar mais se intimidar. O seu refúgio é alto, o seu escudo é divino e a sua vitória é uma promessa inegociável. Imagine agora a cena final deste ciclo, você contando as maravilhas de Deus. Contarei todas as tuas maravilhas.
Visualize-se em um banquete de celebração, cercado por aqueles que você ama, narrando como o Senhor te livrou, como a justiça foi feita e como a porta que estava trancada se abriu de forma milagrosa. Sinta o sabor dessa vitória. Sinta o sorriso voltando ao seu rosto de forma definitiva. A sua história não é uma tragédia, é uma epopeia de glória escrita pelos dedos do Criador. O Salmo 09 transformou a sua dor em um hino de triunfo que inspirará todos ao seu redor. Salve este vídeo para ouvir esta mensagem de paz sempre que o mundo tentar te fazer esquecer que o Senhor está no controle e que a sua justiça já foi assinada. Caminhe agora com a dignidade de quem foi visitado pelo Rei dos Reis. O medo ficou no passado. A dúvida dissolveu-se na luz da revelação. Você é o projeto mais precioso do Senhor Altíssimo, e Ele se compraz em manifestar a sua justiça através da sua vida. Respire a liberdade, sinta a proteção e prepare-se para os dias de glória que começam hoje. A justiça foi pesada, o julgamento foi favorável e o seu nome está brilhando no livro das vitórias celestiais. Sinta a unção da paz descendo sobre a sua mente e sobre o seu lar. Onde houve discórdia, a harmonia de Sião estabelece agora a união. Onde houve falta, a providência do alto estabelece a fartura. Você está em ordem. Você está sob a luz da face do justo juiz. A sua jornada é admirável porque o Deus que te guia é o Rei de toda a terra, o Senhor que habita em Sião e que nunca, jamais, esquece de um filho que clama por sua presença. Neste momento de encerramento, sinta que você está revestido de uma armadura de luz que nenhuma flecha de inveja pode penetrar. Você está pronto para governar a sua história, para influenciar o seu mundo e para manifestar o reino de Deus em cada gesto. O Salmo 09 agora vive em você, pulsando em cada batida do seu coração, lembrando que a justiça é o seu fundamento e a gratidão é a sua força. Vamos juntos! Nessa corrente de fé faremos nossa parte para termos um mundo melhor.